Desde que ficou viúva, Eulália aprendeu que existem silêncios piores do que gritos. Silêncio de sala vazia, de panela fria, de cama grande demais para um corpo só. O marido morreu longe, numa estrada de barro, e o que voltou para ela foram só dívidas, vergonha e 3 crianças com fome. Foi o cunhado quem decidiu o destino dela. Disse que arrumara serviço de favor numa fazenda distante, onde ninguém perguntaria pelo passado do marido. A condição era simples e estranha: ir com os filhos, obedecer ao administrador e nunca fazer perguntas sobre o dono da fazenda. Lá, ninguém falava o nome dele. Só o chamavam de Senhor, em voz baixa, como se cada sílaba pudesse acordar algo que devia continuar dormindo. Você já imaginou o que é atravessar o sertão com 3 crianças pequenas? Para morar numa casa enorme, onde o nome do dono é proibido até de ser sussurrado? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade, na fazenda do Engenho Velho, em pleno ano de 1878. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Eulália descobriu naquela fazenda onde o dono nunca era mencionado vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Ano de 1878. Ano de 1878. Interior de Minas, para os lados onde o mapa começava a virar poeira. O carro de boi rangia devagar na estrada de terra. 2 juntas de bois magros puxavam a carroça, carregando uma mudança muito pequena. Uma mala de madeira, um colchão enrolado, um caixote com panelas amassadas e uma viúva com 3 crianças espremidas entre tudo isso. Eulália vinha sentada na beirada, segurando a menor no colo. O vestido preto, gasto, parecia grande demais para o corpo que emagrecera depois do luto. Na cabeça, um lenço escuro. No rosto, não havia mais lágrimas, só cansaço. A mais velha, Rosa, tinha 11 anos. Olhos firmes, boca apertada. Sentava-se ao lado da mãe com as mãos cruzadas no colo, como se estivesse sempre pronta para obedecer. Era a que ajudava a cuidar dos irmãos desde a doença que levara o pai. O do meio, André, tinha 8 anos. Inquieto. Espichava o corpo para olhar o caminho, perguntava com os olhos tudo o que não tinha coragem de perguntar com a boca. Trazia um pedaço de madeira que fingia ser espada, encostado na perna. A menor, Inês, mal passava dos 5 anos. Enfiada no colo de Eulália, com os braços finos enlaçados no pescoço da mãe. Tinha a mania de encarar lugares vazios, como se visse coisa. Quando não gostava de um ambiente, o corpo inteiro encolhia. O carreiro que conduzia o carro de boi se chamava Justino. Homem de poucas palavras, chapadão de palha, camisa aberta no peito, as mãos calejadas no cabo da vara com que cutucava os animais. De vez em quando ele cuspia para o lado, pigarreava, mas não puxava assunto. Eulália também não. Só depois de horas de sacolejo foi que tentou. Falta muito, seu Justino. Ele olhou o céu, medindo a posição do sol. Mais umas 2 horas de chão, respondeu. Quando o Morro Grande aparecer, a senhora vai ver o Engenho Velho lá em cima. Dizem que a fazenda é grande. Ela arriscou. É. E o dono? O que tem? Eulália mordeu a pergunta. Mas ela saiu mesmo assim. É boa gente? Justino apertou os lábios. Nunca vi. Ela franziu o senho. Como assim? Nunca viu. Trabalho levando e trazendo coisa pra lá faz uns 3 anos. Ele disse. Falo com o administrador. Recebo de um tal de Ambrósio. Do dono? Só escuto falar. O senhor. Ninguém fala o nome. Justino mexeu no chapéu. Na primeira vez que subi, perguntei o nome. Ambrósio mandou eu repetir. Quando eu falei de novo, ele me olhou de um jeito que eu não esqueci. Deu um risinho seco. Aqui embaixo, o povo já aprendeu. Lá em cima, quem fala demais volta com menos do que levou. Eulália sentiu um calafrio subir pelas costas. Rosa apertou a barra do vestido da mãe. Mãe, fala. A gente vai morar lá para sempre? A viúva respirou fundo. A gente vai morar lá enquanto não tiver outro lugar. Era o mais perto da verdade que conseguia chegar. Quando o sol começou a querer baixar, o morro apareceu. Grande, recortando o horizonte. No alto, cercado por um mar de pasto seco e algumas árvores retorcidas, o contorno da fazenda. O Engenho Velho. De longe, a casa grande parecia um corte no céu. Paredes caiadas, escurecidas em alguns pontos. Telhado comprido, janelas alinhadas como olhos. Conforme o carro de boi se aproximava, os detalhes iam surgindo. Uma varanda comprida na frente, colunas de madeira, uma escadaria de pedras irregulares.
Ao lado, estruturas de engenho antigo, moendas grandes, algumas paradas, outras cobertas por lona. Mais afastadas, as senzalas, já quase vazias depois das leis que vinham mudando tudo, mas marcadas de um jeito que não saía com decreto nenhum. Inês se encolheu no colo de Eulália. Não gosto, sussurrou. Nem viu ainda. A mãe tentou. A casa tá brava. Eulália engoliu seco, olhou para cima. Do alto da varanda, duas silhuetas observavam a chegada. Uma, mais magra, com postura dura. Outra, corpulenta, inclinada no batente. Quando o carro parou no terreiro de chão batido, levantou-se poeira suficiente para fazer todo mundo tossir. Justino desceu primeiro. Chegamos. Eulália segurou Inês no colo e desceu com cuidado. Rosa ajudou André. As duas figuras da varanda desceram as escadas. O primeiro era um homem por volta dos 50. Magro, rosto estreito, bigode fino bem alinhado. Roupas limpas, mas sem luxo. Tinha jeito de quem manda sem precisar levantar a voz. Seja bem-vinda à Fazenda Engenho Velho. Falou, parando a poucos passos. Sou Ambrósio, administrador. Eulália inclinou a cabeça. Me chamaram de Eulália. Viúva de Joaquim Furtado. Ambrósio fez um curto, como se isso explicasse tudo. O compadre do seu finado esteve comigo. Disse que a senhora precisava de teto. Aqui tem serviço para quem quer trabalhar. Ele olhou as crianças como quem avalia bicho de carga. Os meninos ajudam na horta, a mais velha ajuda na cozinha. A pequena... Ele deu de ombros. A gente vê depois. Eulália não gostou do jeito como ele falou os meninos. Eles são criança. Ela afirmou sem elevar a voz. Ajudam no que der, mas não são animal. Um brilho rápido de irritação passou pelos olhos de Ambrósio. Sumiu depressa. Todo mundo aqui ajuda, respondeu. Até eu. O segundo homem, o corpulento, se aproximou. Tinha ombros largos, pescoço grosso, cicatriz na testa. O tipo de homem que não precisava de arma para meter medo. Este é João Felício. Ambrósio apresentou. Capataz. João Felício não estendeu a mão. Só olhou Eulália de cima a baixo. Depois olhou para Rosa, para André, para Inês. Nos olhos dele não havia curiosidade, só cálculo. A casa tem regra, ele disse, a voz grave. Criança não corre na varanda. Ninguém entra na ala norte. Porta da senzala velha fica fechada depois do escurecer. Rosa ergueu o rosto. Por quê? O capataz a olhou como se o atrevimento tivesse peso. Ambrósio sorriu sem humor. Porque é assim, falou. E porque quem gosta de fazer pergunta demais não acostuma nessa fazenda. Eulália sentiu o velho reflexo de quando era recém-casada, aprendendo que homem não gostava de ver mulher com opinião. Engoliu a resposta que veio na língua. Ambrósio continuou. O senhor exige ordem. O senhor quem? Ela perguntou quase por impulso. Silêncio. João Felício virou o rosto de leve, como se alguém tivesse falado palavrão na presença de padre. Ambrósio respondeu seco, o dono da fazenda. E como é o nome dele? Mais silêncio. Um passarinho cantou longe. O vento mexeu na lona do engenho. Aqui ninguém fala o nome dele. O administrador disse por fim. A senhora não precisa disso para trabalhar. André, que vinha quieto, não aguentou. Mas por quê? Perguntou antes que Eulália pudesse interromper. João Felício deu um passo na direção do menino. O movimento foi quase imperceptível, mas Eulália se colocou meio passo à frente. Porque tem coisa que, se a gente fala, parece que chama. O capataz respondeu. E tem gente que é melhor deixar quieta. O jeito como ele disse, gente, fez Eulália sentir o estômago apertar. Foram levados para o fundo da casa grande. Um quarto pequeno, de parede caiada, uma janela estreita, duas camas de madeira, um baú velho, cheiro de pano guardado e de lugar pouco usado. A senhora e as crianças ficam aqui, disse uma mulher que se apresentara como Quitéria, cozinheira. Não é muito, mas é limpo. Ela falava baixo, olhando por cima do ombro o tempo todo, como quem tem medo de ser pega falando. A casa é cheia hoje? Eulália perguntou. Cheia de canto vazio. Quitéria respondeu. Mas de morador. Só o que o senhor quer. Eulália ergueu o rosto. O senhor está? Quitéria vacilou. Ele está sempre, falou. Mas ninguém vê. A viúva franziu a testa. Como assim? A cozinheira apertou o pano do avental. O senhor fica na ala norte, disse quase num sussurro. Quarto dele, sala dele, escritório dele, tudo trancado. Quem leva comida é Ambrósio, ou o capataz, mais ninguém. Ele nunca sai? Quitéria respirou fundo. Se sai, é quando todo mundo está dormindo. Só sei que de dia, ninguém passa lá. Rosa, que escutava quieta sentada na cama, falou sem pensar. Parece castigo. Quitéria a olhou com algo parecido com pena. Tem lugar nessa fazenda que é castigo para quem entra, e tem lugar que é castigo para quem não pode sair. Saiu rápido como se já tivesse falado demais. Naquela primeira noite, Eulália demorou para pegar no sono. Rosa dormiu rápido, o corpo vencido. André ainda cochichou um pouco, falando do tamanho da casa, do engenho, dos bois. Inês teve febre baixa, talvez do cansaço da viagem, talvez de medo. Só adormecia agarrada no braço da mãe.
Quando o silêncio da fazenda se instalou, pesado, Eulália percebeu sons que a cidade pequena de onde viera não tinha. O coachar de sapos lá fora, o bater de algum bicho noturno nas telhas, o estalar da madeira velha, se acomodando no escuro, e bem distante, em algum lugar do corredor, um arrastar de passos. Não eram rápidos, nem decididos, passos lentos, contidos. Como se alguém estivesse acostumado a andar escondido. Ela prendeu a respiração. Os passos pararam. Por um momento, tudo ficou quieto demais. Então, veio um outro som, bem fraco, tosse, de homem. Não era tosse de moço, nem de velho demais. Era tosse de quem passa tempo demais trancado, peito fraco, ar pouco. Eulália se virou na cama, tentando localizar de onde vinha. Do lado de fora do quartinho, o corredor se estendia em direção à parte da casa que ela ainda não conhecia. Para os lados da ala norte, a tosse cessou. Depois, o som metálico de uma chave, um girar de fechadura, um ranger de porta pesada. E o silêncio voltou. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e esquisitice. De manhã cedo, Rosa ajudava Quitéria na cozinha. Lavava legumes, acendia o fogo, aprendia onde ficavam panelas, facas, pratos. André foi mandado ajudar num plantio de mandioca perto do terreiro. Menino pequeno no meio de homens crescidos, todos falando pouco demais. Inês ficava mais com a mãe. Sentava no chão do quarto ou perto da porta da cozinha, abraçada na boneca de pano que trouxera, observando tudo. Eulália lavava, varria, costurava, fazia o trabalho de uma criada que ainda não tinha nome na casa. Mas a cada canto que entrava, percebia a mesma coisa. Havia uma parte da fazenda que parecia respirar, e outra que parecia segurar a respiração. Perto da cozinha, do pátio, dos quartos de empregados, da varanda. Gente andando, vozes, cheiro de comida, de suor, de vida. Para os lados da ala norte, nada. Um corredor longo, mais frio, que Ambrósio atravessava com bandejas na mão e chave no bolso. Ninguém mais passava dali. Uma tarde, enquanto lavava roupa nos fundos, Eulália viu. Ambrósio caminhava apressado, segurando uma bandeja coberta por um pano branco. Quitéria vinha atrás, com um jarro de água. Os dois desapareceram no corredor. Pouco depois, ela ouviu o som da chave. De novo, aquele mesmo girar lento em fechadura enferrujada. E por um breve segundo, uma voz de homem, baixa. Rouxinol ferido. Não deu para entender as palavras, só o tom. Cansado. Quitéria voltou sozinha. Estava mais pálida. Eulália não aguentou. Ele existe mesmo, então, comentou, sem levantar muito a voz. A cozinheira fingiu não entender. Quem? O dono. Quitéria olhou para os lados. Fala baixo. Ele escuta daqui? Não sei quem escuta o que nessa casa, disse irritada. Só sei que tem coisa que quanto menos a gente fala, mais tempo vive. As crianças começaram a notar coisas antes de Eulália. Uma noite, Rosa apareceu ao lado da cama da mãe, tremendo leve. Sonhou? Eulália perguntou. Não foi sonho, a menina respondeu. Eu acordei com o André mexendo. Ele tinha ido até a porta do corredor. Por quê? Rosa olhou para trás, como se o irmão pudesse ouvir. Ele disse que tinha alguém chamando ele, de mansinho, da parte escura. Um peso desceu pelo peito de Eulália. Chamando como? Dizendo o nome dele, baixinho. André, André. A viúva sentiu a boca secar. E você? Eu puxei ele de volta para o colchão. Falei que se ele fosse, a senhora dava uma surra a nós dois. Apesar do medo, Eulália quase sorriu. Era um jeito simples e eficaz de segurar criança. Pensou um pouco. Se acontecer de novo, você me chama. Falou. Antes de puxar ele, chama. Na manhã seguinte, André estava mais calado. Brincava com um pedaço de pau, mas sem o entusiasmo de costume. Quem te chamou ontem? Eulália perguntou, quando ficaram só os dois perto do tanque de lavar. Ele encolheu os ombros. Acho que eu sonhei. Ela chegou mais perto. Olha para mim. Ele levantou os olhos. Sonho não fala o nome da gente tão certinho assim, ela disse. Foi quem? André pensou. Era voz de homem. Falou por fim, mas parecia de longe. De dentro da casa? Lá de cima. Apontou vago. Do lado que a gente não pode ir. O clima na fazenda piorou de vez numa tarde de chuva. O céu fechou rápido. O vento uivou entre as árvores secas. A água veio grossa, batendo com força nas telhas. Eulália correu para recolher roupa do varal. Rosa a ajudava na cozinha, tentando evitar que a água invadisse o fogão. André e Inês ficaram dentro do quarto com ordens de não sair. Mas criança não sabe obedecer a medo de adulto que não é explicado direito. Quando a chuva apertou, a luz do céu escureceu. Relâmpagos riscavam o morro. Foi nesse meio que Eulália se deu conta do vazio.
Olhou para o canto onde os filhos costumavam ficar. Nada. Rosa, ela chamou, a voz subindo. A menina apareceu na porta da cozinha com um pano na mão. Oi, mãe. Cadê André e Inês? O rosto de Rosa empalideceu. Eu achei que estavam com a senhora. O coração de Eulália disparou. Deixou o cesto de roupa cair. Correu para o quarto. Vazio. A cama desarrumada. O boneco de pano de André no chão. A boneca de Inês em cima da almofada. André! A voz dela ecoou pelas paredes. Nenhuma resposta. Inês! O barulho da chuva engolia tudo. Quitéria apareceu no corredor. Que foi, mulher? Meus filhos sumiram. A cozinheira ficou branca. Já procurou lá fora? Com essa chuva? O medo tomou outra forma. Não eram mais cobras no mato, nem buraco em estrada. Era a ideia dos dois dentro daquela casa enorme, cheios de canto proibido. Eulália saiu correndo pelos cômodos. Passou pela sala, pela varanda. Gritava o nome dos filhos tão alto que a garganta ardia. Até que, de repente, percebeu. O corredor da ala norte. Escuro. Mais frio, com um rastro de pequenos pingos de água no chão. Passos de criança que tinham passado ali poucos minutos antes, com os pés molhados da curiosidade. Ela sentiu as pernas tremerem. Não, mas já sabia. Lá na frente, no fim do corredor, uma porta que nunca tinha visto aberta, estava entreaberta. Um filete de luz escapava de dentro. A chuva rugia lá fora. A fazenda inteira parecia prender o fôlego. Os filhos dela, que tinham sido levados àquela fazenda, onde o dono nunca era mencionado, agora estavam justamente onde ninguém devia pôr o pé. Na ala dele, no lado da casa onde voz nenhuma falava nome. E Eulália, com o coração no limite, começou a caminhar naquela direção. Cada passo era medo puro, medo da casa, do que poderia encontrar. E mais ainda, do que o Senhor poderia fazer com duas crianças que nunca aprenderam a obedecer a regras que ninguém explicava. Ela não sabia ainda que, naquele momento, o dono da fazenda também escutava passos pequenos se aproximando da porta que ele não abrira há anos. E que aquele encontro, forçado pela chuva e pela desobediência infantil, ia virar a vida dos dois de cabeça para baixo. O corredor da ala norte parecia maior naquela tarde de chuva. A lamparina na mão de Eulália mal dava conta de afastar a escuridão. A chama tremia a cada trovão. As sombras dançavam nas paredes como se a casa respirasse. No chão, as pegadas pequenas de pés molhados iam na frente. Um rastro irregular. Um passo maior. André. Um menorzinho arrastado. Inês. Cada marca era uma facada no peito da mãe. André. Ela chamou. Num sussurro. Nada. Inês. O trovão respondeu no lugar. Mais adiante, a porta entreaberta deixava escapar um fio de luz amarelada. Era a primeira vez que Eulália via qualquer fresta acesa naquela ala. O coração batia tão forte que ela achou que os próprios filhos ouviriam antes da voz. Chegou perto da porta. Parou. Respirou fundo. Empurrou. O quarto era grande. Muito maior do quartinho apertado onde ela dormia com os filhos. Ali dentro havia tudo o que faltava no resto da casa. Cortinas pesadas, móveis de madeira nobre, uma estante com livros, uma mesa com papéis espalhados. Junto à parede, uma cama larga, arrumada demais para quem dormia ali todas as noites, quase intocada. Quem ocupava de fato aquele espaço era uma cadeira perto da janela, alta, de madeira escura, braços grossos. Nela estava sentado um homem. Rosto fino, barba por fazer, cabelos escuros com alguns fios brancos. Não era velho, mas também não era moço. Tinha algo em torno dos 40. Usava uma roupa simples, quase mais pobre do que a de Ambrósio. Uma manta escura caía dos ombros até o colo, mas não foi isso que chamou mais atenção. Foi a marca. Do lado esquerdo do rosto, na testa e descendo pela face, a pele tinha um tom diferente. Cicatriz antiga, queimada. Um pedaço do rosto parecia outro. Os olhos, porém, estavam muito vivos. Castanhos, fundos, atentos demais. E na frente dele, a 2 passos, estavam André e Inês. O menino apertava o pedaço de pau nas mãos, mas parecia encantado com algo na parede. A pequena segurava a barra do casaco do homem da cadeira, como se estivesse entre medo e conforto. Quando Eulália entrou, os 3 viraram o rosto ao mesmo tempo. "Mãe!" André murmurou, meio envergonhado. Inês correu na direção dela, se enfiando na saia, molhando ainda mais o tecido já úmido. A viúva sentiu primeiro o alívio, depois a fúria. "Que parte de não sair do quarto vocês não entenderam?" Ela sussurrou, a voz tremendo. "E que parte de ala proibida eu tenho que escrever na cara de vocês?" André baixou o olhar. "Eu ouvi chamarem meu nome." Ele respondeu, quase inaudível. "Pensei que era a senhora." Eulália ergueu o rosto, encarando o homem na cadeira. Ele estava calmo, mas não indiferente. Observava cada movimento dela com um interesse quieto. "Não era sua mãe," ele disse por fim. A voz era baixa, rouca, como se fosse pouco usada. "Fui eu." Eulália sentiu um arrepio. "O senhor chamou meu filho?" "Chamei," ele confirmou. Ouvi o barulho da chuva e os passos no corredor.
Pensei que fosse Ambrósio, mas os passos eram leves demais. Olhou para André. Gritei o primeiro nome que me veio à cabeça. E ele veio. Havia qualquer coisa de estranho na forma como ele fitava o menino. André, repetiu, como se provasse o nome na língua. O mesmo nome do meu irmão. Um trovão estourou perto. As paredes tremeram um pouco. Eulália se recompôs. Seja quem for o senhor, ela falou sem levantar demais a voz. Não pode chamar criança para o fim de corredor escuro, sem falar com a mãe. Os olhos dele se estreitaram. Você é diferente das outras. Outras quem? Ele demorou a responder. Outras mulheres que passaram por aqui. Algumas vieram servir, outras para tentar salvar o que eu já tinha estragado. Nenhuma falava assim comigo na primeira vez que me via. A lamparina na mão de Eulália tremia junto com a mão. Não me leve a mal, ela disse. Eu não sei quem é o senhor, só sei que desde que cheguei, todo mundo nessa fazenda fala do senhor como se fosse bicho de 7 cabeças. Proíbem de dizer o nome. Proíbem de chegar perto. E agora eu encontro meus filhos dentro do quarto que ninguém pode abrir. Ela respirou fundo. Eu não gosto de mistério quando tem criança no meio. Silêncio. Por fim, o homem se ajeitou na cadeira. A manta escorregou um pouco, revelando parte do braço, também marcado por queimadura antiga. Então sente e olhe, ele disse. Não sou um fantasma, nem um santo. Sou só um homem que se queimou demais com o próprio fogo. André, curioso, deu um passo à frente. O senhor é o dono da fazenda? O homem sorriu de lado, um sorriso torto, que o lado queimado do rosto não acompanhava. Sou, respondeu. Digo, fui. Antes que Eulália pudesse perguntar o que aquilo queria dizer, passos pesados ecoaram no corredor. Senhor! A voz de Ambrósio veio aflita. O que houve? Ele entrou no quarto sem bater. João Felício vinha logo atrás, com o rosto carregado. Quando viram Eulália e as crianças ali dentro, travaram. Quem mandou vocês entrar aqui? O administrador disparou, furioso. Meus filhos estavam sumidos. Ela retrucou. Eu vim buscar. João Felício deu um passo à frente. Aqui é a ala do senhor. Disse, a voz grave. Ninguém entra, ninguém traz criança. Foi o homem da cadeira quem levantou a mão, cortando. Já estão aqui, ele disse. E foi eu quem chamou. Ambrósio se atrapalhou. Não devia, senhor. Falou quase numa súplica. O médico disse. O médico ainda manda mais do que eu na minha própria casa. O tom dele mudou. Ficou duro. João Felício manteve a testa franzida. O senhor não tem condições de decidir quem entra no meu quarto? O dono do engenho velho ergueu as sobrancelhas. É isso, capataz. Por um segundo, o silêncio pesou. Eulália observava tudo, tentando entender os fios daquela trama. O homem parecia frágil e, ao mesmo tempo, segurava uma autoridade que Ambrósio e João fingiam respeitar. O senhor sabe que a gente só quer o seu bem. Ambrósio começou. O meu bem? Ele riu, seco, trancado aqui dentro, sem ver ninguém, deixando vocês dois falarem por mim com o mundo. Os olhos dele voltaram para Eulália. Como se chama? Ela hesitou. Eulália. Eulália de quê? Eulália Furtado. Viúva. 3 filhos. Um deles com mania de entrar onde não deve. André corou. O homem sorriu de novo. Eulália Furtado. Repetiu. Seu marido era o Joaquim das Tropas? Ela assentiu, surpresa. Conheceu? Conheci de nome. Trouxeram café para mim, anos atrás. Disseram que ele era bom de palavra. Os olhos do dono ficaram sombrios por um instante. Pena que eu não posso dizer o mesmo de todo mundo que trabalha aqui. Ambrósio clareou a garganta, nervoso. Mas, senhor, a senhora e os filhos podem atrapalhar o seu repouso, falou. A doença... Eulália fixou o olhar no homem da cadeira. Até então, ninguém tinha falado em doença. Doença qual? Ela perguntou. Foi Ambrósio quem respondeu. O senhor teve uma febre forte uns anos atrás. Depois, fez estrago com fogo. O médico disse que o melhor era evitar agitação. O dono da fazenda o interrompeu. Fez estrago com fogo, repetiu. Bonito jeito de dizer que botei fogo no que eu mesmo tinha construído. Olhou para os próprios dedos. Um pedaço da casa. Uma parte de mim. Nada que não fosse merecido. O silêncio ficou espesso. Eulália sentia que havia mais ali do que explicação simplificada. A senhora traz os filhos para o quarto dela. Ambrósio ordenou, dirigindo-se a Eulália. E esquece que veio aqui. Ela respirou fundo. Esquecer eu não esqueço, mas tiro sim, disse. Criança não tem culpa de nada disso aqui. Puxou André e Inês pela mão. Na porta voltou o rosto para o homem da cadeira. O senhor devia aprender a bater na porta antes de chamar filho dos outros pelo nome. Os olhos dele brilharam de leve. Tinha esquecido como é levar bronca sem bajulação por trás. Ele murmurou. Faz bem. Naquela noite, Eulália não dormiu. As crianças exaustas apagaram rápido. Rosa fez questão de se deitar entre André e Inês, como se o corpo dela fosse barreira contra a voz de corredor. A mãe ficou sentada na beira da cama, olhando o escuro.
A imagem do homem na cadeira voltava toda hora. Não era a cicatriz que a incomodava, era o jeito. Havia uma mistura estranha de culpa e irritação naquele olhar, como se ele estivesse ao mesmo tempo cansado de tudo e faminto por qualquer coisa que fugisse da rotina. Ouvia de novo as frases de Quitéria, o medo de todo mundo, a proibição do nome, e ouvia também o tom de Ambrósio e de João na porta do quarto. Não lhe parecia que estavam só preocupados com a doença do patrão. Parecia gente com medo de perder rédea. Quando a madrugada estava mais fria, um som cortou a casa. Não era passo, nem tosse. Era a madeira da porta do quarto dela. Um toque leve. "Quem é?" ela perguntou, em pé num pulo. "Quitéria." A voz veio baixa. "Abre um pouco." Eulália destrancou. A cozinheira entrou rápido com uma lamparina nas mãos, os olhos arregalados. "A senhora está mexendo com cobra," ela disse sem rodeio. "Entrar na ala do senhor, responder na frente de Ambrósio. Isso não acaba bem. Eu não pedi para entrar na ala de ninguém. Foi meu filho." "Pois é." Quitéria suspirou. Criança puxa o susto para a mãe. Sentou na beira do baú. "A senhora quer saber por que ninguém fala o nome dele?" perguntou. Eulália cruzou os braços. "Quero. Porque ele não gosta. Simples assim. E é só por isso. No começo, até que não. Quitéria começou. Quando o pai dele morreu, o novo senhor..." Ela fez um gesto vago, indicando a ala norte. Era um homem que gostava de aparecer. Festa, política, amigo importante. Mandava e desmandava. Olhou para o chão. A fazenda sempre foi pesada. Escravo demais. Castigo demais. Gente sumindo. Eulália sentiu um nó na garganta. E ele... A cozinheira escolhia as palavras. Ele não ligava. Desde que o café saísse, desde que o açúcar entrasse, desde que as contas batessem, o resto era resto. Respirou fundo. Até a noite do fogo. A lamparina tremeluziu como se tivesse ouvido a palavra. Teve um levante. Negro cansado de apanhar. Gente cansada de calar. O engenho pegou fogo. Uma parte da casa também. Os olhos de Quitéria ficaram distantes. Morreram uns que ninguém contou nos papéis. E um menino. Menino? O irmão mais novo dele, André. Eulália levou um susto. "André?" "É." Quitéria assentiu. "Dizem que o senhor correu para salvar o irmão, mas não conseguiu. Só sobrou o nome na boca e o fogo no corpo." Fez um gesto para o próprio rosto, como se imitasse a cicatriz do patrão. "De lá para cá, nunca mais quis ouvir ninguém chamando André nessa casa. Nem o nome, nem o dele, nem o de mais ninguém aqui de cima." Silêncio. "E por que agora chamou o meu filho?" Eulália perguntou de repente. Quitéria deu de ombros. "Não sei. Talvez porque até culpa se cansa de ficar sozinha." A cozinheira se levantou. "Só toma cuidado, Eulália." Continuou. "O senhor pode não ser o demônio que pintam, mas quem gosta da casa do jeito que ela tá, não vai gostar de ver gente entrando e saindo da ala dele." Antes de sair, acrescentou. "Tem mais uma coisa." "O quê?" "Quando chegou aqui, a senhora era só mais uma coitada trazida para aguentar resto de fazenda. Agora..." Ela olhou para as crianças dormindo. "Agora eles olharam para você. E ninguém gosta quando a atenção do patrão muda de lugar." Os dias seguintes confirmaram o aviso. Ambrósio passou a vigiar Eulália com olhos de gato desconfiado. Qualquer passo mais longo no corredor, qualquer conversa mais demorada com Quitéria, tudo parecia motivo para aparecer atrás, com um sorriso curto. João Felício falava ainda menos, mas os olhos, quando cruzavam com os dela, tinham um recado claro. "Eu sei que você sabe demais." As crianças sentiam o clima. Rosa trabalhava dobrado, tentando não dar motivo. André evitava o corredor da ala norte, mas às vezes seu olhar escapava na direção dele, como se houvesse um imã. Inês ficava mais quieta, desenhando riscos invisíveis no chão, como se falasse com a casa sem usar a voz. Uma tarde, quebrou-se o costume. Quitéria entrou no quarto de Eulália trazendo um recado. "O senhor mandou chamar." Ela arregalou os olhos. "A mim, a você. E só. Sem criança." O coração da viúva bateu mais forte. "Pra quê?" "Diz que precisa de alguém que veja o que ele não vê." Eulália franziu o senho. "Ele tá cego." "Enxergar ele enxerga," Quitéria respondeu. "Só faz tempo que não olha para o que importa." O caminho até a ala norte pareceu maior do que da primeira vez. Sem os filhos na frente, sem pegadas no chão, só a sombra dela e o barulho do próprio passo. A mesma porta, agora fechada. Ela respirou fundo. Bateu. "Entre." A voz veio de dentro, firme. O quarto estava mais arrumado. A mesa com papéis empilhados, a cadeira na mesma posição. O homem se encontrava em pé, apoiado numa bengala, pernas ligeiramente trêmulas, mas sustentando o corpo. "Pensei que precisava ficar sentado o tempo todo." Eulália comentou antes de conter a língua. Ele deu um meio sorriso. "Ambrósio gosta de pensar que sim," respondeu. "Gente de mais tempo deitada dá menos trabalho, não é?" Aproximou-se devagar. Sente-se, dona Eulália." Ela continuou de pé. "Prefiro assim." Os olhos dele brilharam.
Estou acostumado com gente que senta sem discutir. É diferente. Ele apontou para a mesa. Sabe ler? Um pouco. Disse a verdade. O bastante para não ser passada para trás, em conta de armazém. Melhor do que muito homem que já assinei papel junto. Ele murmurou. Pegou um maço de documentos. Esses são contratos, recibos, contas da fazenda. Disse. De 3 anos para cá. Empurrou na direção dela. Quero que me diga o que enxerga que eu não tô vendo. Ela estranhou. E por que eu? Não tem padre, advogado, doutor? Os olhos dele ficaram mais duros. Padre come na minha mesa, mas reza mais por quem tem bolsa cheia. Doutor veio uma vez, deixou receita errada e foi embora com o bolso certo. E o advogado que deveria cuidar disso olhou para Ambrósio como se fosse mais dono do que eu. Abaixou a voz. Eu preciso de alguém que não ganhe nada para mentir para mim. Eulália sentiu o peso daqueles papéis. Não era só tinta e número. Era a vida de todo mundo ali dentro. O que o senhor acha que estão fazendo? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Não sei. Esse é o problema. Apontou para a própria cicatriz. Depois do fogo fiquei enterrado nessa ala. A princípio porque não queria ver ninguém. Depois porque comecei a notar que quanto menos eu aparecia, mais à vontade alguns ficavam para mandar em meu nome. Olhava para ela como se testasse até onde podia ir. Tenho culpa no cartório, disse sem desviar o olhar. Deixei muita coisa errada acontecer simplesmente por não querer sujar as mãos. Mas chega uma hora que a gente percebe que omissão também é crime. Fez uma pausa. Quando seu filho entrou aqui e eu vi aquele menino com o nome do meu irmão morto, ele deixou a frase morrer no ar. Alguma coisa em mim resolveu acordar. Completou após um tempo. Eulália pensou em recusar. Pensou em dizer que não era problema dela, que tinha 3 crianças para proteger, que se metia demais no que não era chamada. Mas lembrava do medo nos olhos de Rosa, da curiosidade perigosa de André, do corpo recolhido de Inês. Lembrava também dos olhares de Ambrósio e João, daquela certeza torta de que tudo ficaria melhor se ela entendesse seu lugar. Pegou o maço de papéis com as 2 mãos. Eu vou ler, disse. Mas se eu ver coisa que não presta, olhou firme. O senhor está disposto a mexer? Ele demorou um pouco para responder. Estou disposto a pagar o preço de ter errado, falou enfim. E de tentar, pelo menos uma vez, fazer alguma coisa certa. Nas noites seguintes, depois que as crianças dormiam, Eulália acendia uma lamparina escondida e se debruçava sobre as contas. Letra difícil, número apertado, palavras enroladas. Mas, aos poucos, ela foi enxergando o que o dono não via. Entradas de dinheiro que não batiam com a produção, saídas de mercadoria que nunca tinham passado pelo terreiro, nomes de gente que já tinha ido embora, mas continuavam aparecendo em listas como se estivessem devendo. De vez em quando ela levava um papel específico até o quarto da ala norte. Ele a esperava, atento, como se aqueles momentos fossem o único pedaço vivo do dia. Aqui, ela apontava, cobrança repetida. E aqui, compra de ferramenta nunca recebida. Ele ouvia em silêncio. Às vezes apertava a bengala com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. E quem assinou? Perguntava no fim. Ela deslizava o dedo até o final da página. Algumas vezes era uma assinatura tremida com o nome dele. Outras, a firma de Ambrósio. Tem coisa aqui que o senhor não escreveu, ela constatou. Ou escreveu sem saber o que era. Ele sorriu triste. Tem coisa aqui que eu deixei escreverem por mim. É pior. Numa dessas noites, a conversa escorregou para fora dos números. Por que o senhor deixou? Ela perguntou cansada. Trancar em quarto escuro, deixar os outros mandarem. Isso também é jeito de mandar. É jeito de dizer, faz aí, só não me mostra. Ele pensou um tempo. Porque era mais fácil, respondeu num sopro. Porque depois do fogo eu tinha certeza de que tudo o que eu encostasse ia queimar. Então achei melhor não encostar em nada. Olhou para a cicatriz. Sensação boa para quem quer se livrar da culpa. Péssima para quem vive embaixo do seu teto. Eulália não foi gentil. Enquanto o senhor se escondia atrás da porta, tinha gente apanhando no terreiro. Ela disse. Criança crescendo com medo de corredor. Mulher com medo de olhar para o alto. Gente sumindo. Ele fechou os olhos. Eu sei. Então agora o senhor precisa escolher. Ela continuou. Ou continua sendo fantasma que mete medo de longe, ou vira homem que, de cara limpa, vai dizer para todo mundo que errou. Ele a encarou. E você? Eu o quê? Tendo a chance, ia embora dessa fazenda? Ela olhou para as mãos, para a roupa simples, para os dedos manchados de tinta dos papéis. Pensou nos filhos, na mala vazia, no mundo grande demais. Não sei, respondeu. Para onde eu iria? Os olhos dele suavizaram um pouco. Engraçado, disse. Quanto mais eu escuto você falar, mais eu penso que nem tudo aqui dentro está perdido. Ela sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Não se engane só porque alguém ainda fala na sua frente, alertou. Eu não estou aqui para consolar o senhor. Estou aqui porque, se essa casa cair, eu não quero que caia em cima dos meus. Ele sorriu. Dessa vez, um sorriso quase inteiro.
Às vezes, é justamente quem não veio consolar que salva. Enquanto isso, do lado de fora, a corda esticava. Ambrósio começou a notar que o senhor chamava Eulália com frequência. Que volta e meia, as luzes na ala norte ficavam acesas até mais tarde. Que papéis saíam da mesa e voltavam em ordem diferente. João Felício percebia o jeito como o patrão, ao aparecer na janela, acompanhava com o olhar os passos das crianças no terreiro. Via de cima que o homem agora se inclinava um pouco mais para ver o movimento lá embaixo. Isso não agradava. Aquele tempo que a gente decidia tudo tranquilo tá indo embora. O capataz comentou numa noite sentado com Ambrósio perto do engenho. Mulher tem esse dom, Ambrósio respondeu, mascando devagar um pedaço de fumo. Chega com cara de quem só quer sobreviver. Quando vê, tá mexendo em número, em regra, em cabeça de patrão. Cuspiu pro lado. Se a gente não corta agora, corta nunca mais. João Felício ergueu o olhar. Vai fazer o quê? O que sempre se faz com quem quer botar ordem onde o lucro mora. Ambrósio murmurou. Desmoraliza ou some com a pessoa. O capataz hesitou. Mulher com 3 filhos, criança cresce, o administrador cortou. Se crescer aprendendo que o patrão pode ser contrariado, daqui a pouco tem menino batendo o pé no terreiro. Ficaram um tempo em silêncio, até que Ambrósio completou, frio. A fazenda já engoliu gente demais para se engasgar com mais uma. A reviravolta começou com um copo d'água. Era fim de tarde, calor abafado, o ar parado. Eulália tinha passado horas lendo papéis com o dono. Os olhos ardiam, a cabeça latejava. Beba um pouco, ele disse, oferecendo um copo de água fresca. Ela estranhou. Trazida por quem? Ele ergueu as sobrancelhas. Por a mim, ora, respondeu. Acha que eu não sei puxar água de moringa? Ela bebeu um gole, sentiu a língua quente. Pousou o copo na mesa. Tem uma coisa que eu ainda não entendo, falou. Se o senhor sabe que estão roubando no seu nome, por que não chama todo mundo no terreiro e despeja logo a verdade? Ele encarou a janela. Porque falar verdade em casa que acostumou com mentira é mais perigoso do que jogar fogo em palheiro seco. Virou o rosto de volta para ela. Mas eu vou, acrescentou. Só estou esperando a hora. Eulália ia responder quando sentiu um peso estranho na cabeça. Um enjoo súbito. A sala girou um pouco. Ela levou a mão à testa. Tá sentindo o quê? Ele perguntou preocupado. Calor demais, disse, tentando se equilibrar. Talvez seja só o dia, mas o corpo não obedecia ao que a boca dizia. As letras nos papéis começaram a ficar borradas. O som dos trovões, que vinham anunciando outra chuva, ficou distante. Dona Eulália? Ela tentou responder. A voz não saiu. As pernas amoleceram. Antes de cair, sentiu as mãos dele segurando seus braços. Ouviu longe um barulho de porta abrindo, a voz de Ambrósio cortante. Eu disse que esse vai e vem ia fazer mal. Depois, tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava deitada na própria cama. Rosa ao lado, chorando baixinho. André e Inês sentados no chão, assustados. Quitéria ao pé do colchão, com um pano molhado nas mãos. Graças a Deus. A cozinheira suspirou. Pensei que tinham acabado com você. O que houve? Eulália murmurou. A boca seca. O corpo pesado demais para a alma. Quitéria trocou um olhar rápido com Rosa. A menina veio correndo me chamar, disse. Disse que o capataz tinha mandado buscar vocês, que o senhor tinha passado mal. Quando cheguei, te encontrei desacordada. Eulália tentou lembrar. Quarto, papéis, o copo d'água. A imagem do copo voltou inteira. Quem encheu aquela moringa? Ela perguntou, a voz mais alta do que queria. Quitéria levou um susto. Que moringa? A da ala norte, a do quarto do senhor. A cozinheira hesitou. Eu não fui, falou por fim. Faz tempo que não deixam mais eu chegar perto. Silêncio. Um dos dois. Rosa arriscou num fio de voz. O administrador ou o capataz? André apertou o pedaço de pau. Querem machucar a senhora. Eulália fechou os olhos por um segundo. Já não era mais só desconfiança. Estavam jogando pesado. Aos poucos, a história deixava de ser apenas sobre uma fazenda com dono sem nome. Virava coisa de vida ou morte. Ela respirou fundo. Pois agora, mais do que nunca, eu não vou embora. Disse, olhando para os três. Se tiver que cair, essa casa cai comigo em pé. Lá em cima, na ala norte, um homem marcado por fogo sentia o mesmo. Também sabia que alguém tinha misturado veneno no copo de quem mexia nos papéis. Também começava a entender que o silêncio que o cercara por tantos anos era menos sobre doença e mais sobre conveniência. E pela primeira vez desde que o fogo o queimara, ele sentia algo diferente de culpa e medo dentro do peito. Sentia vontade de viver. Mas não de qualquer jeito, de um jeito que valesse a pena olhar gente no olho. Especialmente uma viúva com 3 crianças e a coragem de chamar o dono da fazenda de covarde, se fosse preciso. O engenho velho, que por décadas tinha sido lugar de obediência cega, estava prestes a ver uma coisa que fazia muito tempo não via. Um acerto de contas, não só com crime e roubo,
mas com a própria história daquele homem que todo mundo fingia não conhecer o nome, e com a mulher que, sem ter para onde ir, resolveu que não ia mais abaixar a cabeça para nenhum deles. Na manhã seguinte ao desmaio, o corpo de Eulália ainda doía. A cabeça pesava. Mas a raiva estava inteira. Ela esperou as crianças saírem para o pátio com Rosa. Quitéria foi cuidar do fogo. Quando o corredor ficou vazio, Eulália se levantou devagar. Caminhou, ainda um pouco tonta, na direção da ala norte. Não bateu. Abriu a porta do quarto do senhor com um empurrão curto. Ele estava sentado na cadeira perto da janela. Mas dessa vez, levantou quase no mesmo instante. Da outra vez o senhor me chamou, ela disse. Hoje sou eu que vim. Os olhos dele percorreram o rosto dela, a pele ainda pálida, olheiras fundas. Eu soube que passou mal, ele falou, sério, e que te trouxeram carregada. O senhor sabe também quem encheu a moringa? Ela retrucou. Silêncio. Ele apoiou a mão na bengala. Não fui eu, disse, firme, e não mandei ninguém pôr nada no seu copo. Ela acreditava. Não sabia bem por quê, mas acreditava. Então alguém quis tirar nós dois do caminho de uma vez, ela concluiu. Porque se tivesse acontecido alguma coisa comigo naquela sala, todo mundo dizia que foi muito peso para o senhor. Os dedos dele apertaram a bengala. Quem mais sabia que você estava comigo? Ele perguntou. Quitéria não. Ambrósio sabia. Ela respondeu. João também. Eles não gostam de ver a luz acesa aqui até tarde. Ele deu um meio sorriso sem graça. Acostumaram a mandar na casa, falou. E quem manda não gosta quando o dono resolve lembrar que existe. Eulália deu um passo. Eu preciso de uma coisa. O quê? Seu nome, disse, sem rodeio. Eu entrei nessa fazenda com medo de um homem que ninguém fala o nome. Não vou continuar mexendo nas contas de alguém que eu chamo só de senhor. Os olhos dele ficaram um tempo nos dela. Faz tanto tempo que ninguém me chama pelo nome inteiro, ele murmurou, que parece que não cabe mais em lugar nenhum. Endireitou o corpo. Meu nome é Álvaro, ele disse. Álvaro Guimarães. Eulália repetiu em voz baixa. Álvaro. Havia qualquer coisa diferente no ar, só por ter sido dito, como se a casa tivesse escutado também. Pois então, seu Álvaro, ela continuou, ou o senhor desce as escadas e fala com o mundo, ou vão te enterrar vivo nesse quarto, enquanto os outros gastam a fazenda inteira em seu nome. Ele riu. Um riso curto, sem alegria, mas vivo. Você fala como se fosse dona de tudo, ele comentou. Eu só sou dona de 3 crianças, respondeu. E do pouco de coragem que me sobrou. Mas se isso servir para puxar o dono da casa para fora do buraco onde enfiaram ele, eu uso. Álvaro ficou em silêncio. Lá fora, o vento mexia as árvores. Lá embaixo, no terreiro, vozes de homens, um mugido de boi, panela batendo na cozinha. Eu não desço essas escadas faz mais de 2 anos, ele falou por fim. Na última vez... A voz falhou. Na última vez, desci para ver caixão. Eulália sabia de quem ele falava. Do André dele, do irmão morto no fogo. E se continuar trancado aqui, vai descer um dia para ver o seu. Ela respondeu sem maciez. Vão chorar, vão falar que o senhor foi da doença. E quando virarem as costas para o cemitério, voltam para dividir o que restar. Ele inspirou fundo. E se eu descer e ninguém obedecer? Perguntou quase num sussurro. Aí o senhor vai saber quem manda de verdade nessa casa. Eulália respondeu. Melhor descobrir acordado do que no caixão. Os dois se encararam. Foi ele quem quebrou o silêncio. Me ajuda a chegar até a escada? Álvaro pediu. O resto eu tento fazer sozinho. Quando ele saiu pela primeira vez da ala norte, a casa pareceu prender o ar. Quitéria, vindo da cozinha, deixou cair uma colher de pau. Rosa, que varria o chão da sala, parou no meio do movimento. André e Inês, brincando com pedrinhas no terreiro, ergueram o rosto ao mesmo tempo. Álvaro vinha devagar, uma mão na bengala, a outra no corrimão. O corpo ainda lembrava do fogo, mas as pernas obedeciam. Eulália caminhava a um passo de distância, não o segurava, mas se colocava ali, como amparo invisível. Ambrósio surgiu na sala, lívido. Senhor! Exclamou. O que está fazendo fora do quarto? Álvaro continuou descendo. Andando, respondeu. A casa é minha ou não é? O administrador forçou um sorriso. Claro que é, mas o médico não mora aqui, cortou. Quem mora sou eu. E essa gente toda olhou ao redor. Há quanto tempo não reúno todo mundo no terreiro? Ambrósio hesitou. Desde antes do fogo, completou. Pois vamos reunir hoje. Hoje? Hoje, repetiu. Antes que alguém me faça dormir de vez. Os olhos de Ambrósio piscaram rápido, mas ele se recompôs. Como quiser, falou entre dentes. Mando tocar o sino. No meio da tarde, o sino da capela da fazenda tocou diferente. Não era para missa, nem para morte. Era chamado. Os trabalhadores vieram, gente do eito de mandioca, do curral, da manutenção do engenho. Ex-escravos que agora trabalhavam de palavra, mas ainda carregavam no corpo as marcas do cativeiro. Quitéria veio da cozinha, enxugando as mãos no avental.
Rosa ficou com Inês perto da varanda. André sentou numa mureta baixa, inquieto, apertando o pauzinho entre os dedos. Ambrósio e João Felício se posicionaram um pouco atrás, como sempre faziam quando precisavam representar o patrão. Dessa vez, porém, não eram eles que andavam à frente. Foi Álvaro quem saiu da sombra da varanda. O sol bateu de lado no rosto marcado. Alguns desviaram o olhar, outros encararam curiosos. Muita gente ali nunca tinha visto o dono de perto. Sabia do nome pelos outros. Da fazenda, pela lida. Era a primeira vez que tinham o homem e a casa no mesmo quadro. Álvaro respirou fundo, olhou para o terreiro cheio. Eu devia ter feito isso há muito tempo, começou. Talvez, se tivesse feito, uma parte do que aconteceu aqui não tinha acontecido. A voz saiu firme, um pouco rouca, mas sem tremer. Meu nome é Álvaro Guimarães, continuou. Para quem não sabe, eu sou o dono dessa fazenda. Do café, do engenho, dessa casa grande e também dos erros que ela já viu. Um burburinho correu. Ambrósio deu um passo à frente. Senhor, se me permite... Não. Álvaro cortou, sem violência, mas sem brecha. Agora quem fala sou eu. O capataz fechou a cara. Durante anos, o dono prosseguiu, eu me acostumei a achar que mandar era só assinar papel. Assinar e deixar outros fazerem o serviço sujo. Olhou para as mãos. Quando o fogo levou meu irmão, engoliu seco e queimou uma parte de mim junto. Eu me enterrei nesse quarto aqui em cima. Apontou para a ala norte. Deixei o resto para Ambrósio, para João, para quem quisesse se oferecer. Me disseram que era pro meu bem, para eu não ver o que doía. Os olhos dele correram pelo terreiro. O problema de não ver o que dói é que a dor vai para outro lugar. Para costas de quem carrega saco, para mão de quem planta. Para cabeça de quem dorme com medo de corredor. Eulália de lado ouvia e sentia o peso das palavras encaixando com o que já sabia. Eu tenho culpa, Álvaro disse, claro. Não só pelo que fiz, mas pelo que deixei fazerem em meu nome. Olhou então para Eulália. Até que uma viúva com 3 filhos apareceu aqui trazida como quem traz qualquer coisa. E começou a mexer nos papéis que eu não via há anos. Um murmúrio mais forte. Alguns olhares viraram para ela. Ela me mostrou o que eu fingia não perceber, continuou. Que tinha dinheiro indo embora sem explicação. Que tinha gente sendo mantida devedor sem dever. Que tinham convertido minha culpa em negócio. Pegou um maço de papéis que estavam em cima de um caixote ao lado. Aqui, ergueu. Contas falsas, cobrança repetida, assinatura no meu lugar. Olhou diretamente para Ambrósio. É sua essa letra? O administrador empalideceu. Senhor, eu sempre agi para o seu bem, falou. Enquanto o senhor não podia, eu podia. Álvaro o interrompeu. Só não quis. É diferente. João Felício cruzou os braços. Essa mulher aí envenenou a cabeça do senhor, disse, apontando para Eulália. Veio de fora, não sabe como as coisas funcionam. Os olhos de André faiscaram. Quem tentou envenenar minha mãe foi vocês. Ele explodiu, antes que Rosa pudesse segurar. Um silêncio duro caiu por um segundo. Álvaro se voltou para o capataz. É verdade? Perguntou, baixo demais para ser brado, alto demais para ser ignorado. João desviou o olhar. Ninguém tentou matar ninguém, resmungou. Ela passou mal, só isso. A moringa que ela bebeu não era da cozinha. Quitéria se intrometeu, vencendo o medo. Eu não enchi, nem fui chamada lá. Olhou para Ambrósio. Foi quem, então? O administrador suava. Isso é armação, disse. Mulher pobre se aproveitando da fragilidade do senhor, querendo tirar vantagem. Eulália deu um passo à frente. Vantagem de quê? Perguntou encarando-o. De ficar varrendo o corredor e contando moeda? Olhou para o terreiro. Eu não pedi para vir para cá. Me trouxeram, sem perguntar se eu queria, sem explicar quem mandava de verdade. Respirou fundo. O que eu fiz foi olhar para o que estava na cara de todo mundo. Se isso é crime, então metade dessa fazenda devia estar presa junto comigo. Um homem velho, que trabalhava perto do engenho, levantou a voz. É verdade que estão cobrando conta de quem já foi embora? Álvaro assentiu. É, falou. E isso acaba hoje. Puxou um outro maço de papéis. Aqui tem nome de gente que nunca mais pisa nesse terreiro. Mas continua devendo em livro. Do dia de hoje em diante, dívida inventada tá perdoada. Dívida de verdade a gente conversa. Na minha frente, um murmúrio correu, dessa vez mais quente. Não era medo, era surpresa misturada com esperança desconfiada. Ambrósio tentou retomar o controle. Cuidado com o que promete, senhor, disse. Generosidade demais não enche o cofre. Álvaro o encarou. Prefiro cofre mais vazio do que consciência podre, respondeu. Ele respirou fundo. E tem mais. Olhou para os antigos cativos, agora trabalhadores livres de nome. Quem quiser ficar aqui trabalhando, fica, mas com contrato, por escrito, sem dívida que nunca acaba. Houve um espanto geral. Em 1870 e tantos, aquilo era quase loucura. João Felício soltou um riso incrédulo. Vai dar papel para negro? Debochou. Álvaro o fitou de um jeito que poucos ali já tinham visto.
Vou dar o que sempre foi negado, disse. Palavra que vale para os dois lados. Silêncio. Ele então levantou o braço como se pesasse o ambiente. E agora? Olhou para o portão. Agora a gente espera. Foi nesse instante que se ouviu passo de cavalo lá fora. Vários. Homens uniformizados, armas na cintura, chapéus de aba larga. Na frente um sujeito de roupa melhor, com ar de quem está acostumado a mandar na cidade. Sou o delegado da vila. Ele anunciou, entrando no terreiro. Recebi cartas. Uma em nome do senhor Álvaro. Outra em nome do juiz da comarca. Olhou ao redor, dizendo que aqui tinha roubo, ameaça, tentativa de envenenamento e que o dono da casa estava disposto a responder por isso também, se fosse o caso. Os olhos de Eulália foram a Álvaro. O senhor escreveu? Ele assentiu. Não dava mais para resolver só dentro do portão. Respondeu, baixo. O delegado se aproximou. Preciso de nomes, ele disse, e de papel. Álvaro estendeu o braço, entregando o maço que vinha segurando. Aqui tem muito mais do que nome, falou. Tem prova suficiente para mostrar que se eu fui omisso, teve gente que foi ativa demais. Olhou para Ambrósio e João. Qualquer coisa que fiz de errado antes do fogo, eu me acerto com Deus. Mas o que fizeram depois, usando o meu rosto para assustar o povo, isso vai ser na frente de todos. O delegado abriu os papéis ali mesmo. Deslizou os olhos, acostumados a ver testeira suja. Dá para começar prendendo 2, ele comentou seco. Levantou o queixo para 2 soldados. Ambrósio de tal, chamou. E João Felício, os senhores vêm comigo. O administrador tentou reagir. Isso é absurdo, berrou. Eu sempre fui fiel ao senhor, fiel ao dinheiro. Álvaro corrigiu. Ao meu e ao de quem sumiu. João deu um passo como se fosse avançar. Mas as mãos dos homens armados já estavam em cima dele. Por um instante, pareceu que o terreiro ia virar praça de briga. Mas a visão das armas, o olhar dos trabalhadores assistindo, calou o impulso. Ambrósio ainda tentou uma última cartada. Vai se arrepender, senhor, cuspiu. Essa mulher aí só tá querendo se ajeitar. Quando ela tiver o que quer, te larga. Álvaro olhou para Eulália. Os olhos dos dois se cruzaram. Havia cansaço, raiva, medo. Mas também algo que nenhum dos dois queria nomear em voz alta. Se um dia eu me arrepender de ter ouvido essa mulher, ele respondeu devagar. Vai ser por não ter ouvido antes. Os soldados começaram a levar os dois. O terreiro, que antes via choro em silêncio, agora via gente acompanhando prisão com olhos abertos, sem grito, sem aplauso, mas também sem abaixar a cabeça. Quando o movimento acalmou, o delegado se aproximou de Álvaro. O senhor sabe que isso não limpa tudo, né? Disse. Tem coisa que o tempo não desmancha em papel. Sei, ele respondeu. Não tô tentando comprar absolvição. Tô tentando, pelo menos, parar de repetir o mesmo erro. O delegado deu de ombros. Não é sempre que a gente vê patrão chamando polícia para dentro de casa, comentou. Vamos ver se aguenta depois. Virou-se para Eulália. E a senhora? Eu o quê? Sabe que se meter nisso é botar a cabeça no cepo, né? Ela respirou fundo. Olhou para os 3 filhos encostados na varanda, para Quitéria firme ao lado, para os rostos cansados dos trabalhadores. Cabeça minha já esteve em lugar pior, respondeu. Calçada de venda sem telhado. Pelo menos aqui eu sei de onde vem a chuva. O delegado soltou um assobio baixo. Esse lugar aqui anda diferente mesmo. Montou a cavalo. Vou levar esses 2 para responder, disse. O resto, apontou em volta, o senhor arruma por sua conta. Álvaro assentiu. Quando o barulho dos cascos se perdeu, o silêncio voltou. Mas não era o silêncio antigo. Tinha outra cor. Menos medo. Mais espera. Nos dias que se seguiram, o engenho velho parecia uma casa em concerto. Álvaro passou a sair do quarto todos os dias. Não andava o tempo inteiro. Tinha hora que o corpo pedia repouso. Mas as pernas reaprenderam o caminho da varanda, da sala, até mesmo de uma ida curta ao terreiro. Os moradores estranhavam no começo, mas logo acostumaram a ver o dono sentado numa cadeira simples, observando o movimento, chamando um ou outro pelo nome. Como é que é mesmo? Perguntava. A senhora é mãe de quem? De Joãozinho, senhor. Então é Dona Francisca, ele repetia. Desculpe não ter decorado mais cedo. Eulália continuava lendo papéis, ajudando a desfazer o emaranhado de contas, promessas e mentiras. Agora, porém, fazia isso às claras. Sentava-se numa mesa perto da janela, as crianças por perto, Rosa ajudando a copiar nomes, André aprendendo a juntar letra, Inês colorindo margens com carvão. Ela sentia aos poucos que aquele trabalho deixava de ser só limpeza de sujeira antiga. Virava a construção de outra coisa. À noite, às vezes, parava na varanda. Álvaro também. O céu escuro do interior, cheio de estrela, parecia olhar de volta. Numa dessas noites, ele quebrou um silêncio longo. Se você quiser ir embora, ele começou, hesitante. Eu dou o que tiver para dar. Um pedaço de terra, um dinheiro, um papel que te ajude lá embaixo. Ela demorou a responder. O senhor acha que eu quero ir embora?
Acho que toda pessoa que é trazida à força sonha com hora de ir embora por escolha. Ele respondeu. Ela olhou para o terreiro, as árvores, o engenho, o telhado da casa, as sombras das senzalas velhas, agora menos ameaçadoras. Um dia, eu quis, disse sincera, quando ouvi choro no corredor, quando vi meu filho sendo chamado de dentro da ala proibida, quando quase perdi o sentido com coisa que botaram no meu copo, eu quis sumir desse morro. Virou-se para ele. Mas agora, hesitou. Agora é outra coisa. Ele a encarava, atento. Que coisa? Eu olho para essa casa e vejo tanto erro, ela falou, que de certa forma já me sinto parte da arrumação. Ir embora agora seria deixar a bagunça pela metade. Um sorriso leve apareceu no canto da boca de Álvaro. Então fica, disse. Não como prisioneira de dívida, nem como criada com medo. Fica porque quer. Ela deu de ombros. Querendo ou não, enquanto eu tiver esses 3 aí precisando de prato e teto, apontou com o queixo para os filhos. Eu vou querer o que for melhor para eles. Ele respirou fundo. E você acha que o melhor para eles é uma casa que um dia foi cenário de coisa que você mesma condena? O melhor para eles, respondeu, é ver que uma casa pode ser outra coisa, mesmo depois de tudo. Que gente que erra muito pode escolher errar diferente. Os olhos dele brilharam. E eu? Perguntou baixinho. Nisso tudo, onde é que eu fico? Ela segurou o olhar por um instante. O senhor fica onde decidir, falou. Ou continua sendo o homem que o povo tem medo de dizer o nome, ou vira o homem que os meus filhos vão lembrar como aquele que botou a fazenda nos trilhos depois que ela quase descarrilhou. O silêncio dessa vez foi outro, cheio. Ele se aproximou um pouco mais. E para você, insistiu. Eu sou o quê? O coração dela bateu mais forte. Desde que ficara viúva, não tinha sobrado espaço para pensar em homem nenhum, só em sobrevivência. Mas aos poucos, naquela rotina de papel, de briga, de remendo, outra coisa tinha nascido. Não era paixão juvenil, era algo mais sério, uma mistura de respeito, raiva compartilhada e alívio por encontrar alguém que, apesar de todos os pesares, estava disposto a olhar para trás sem desviar. Por enquanto, ela disse devagar, o senhor é o homem que finalmente resolveu ser dono da própria culpa. Ele riu de leve. Só isso? Por enquanto, repetiu. Ficaram um tempo lado a lado, sem falar. As estrelas seguiam ali, do mesmo jeito de antes. Mas dentro da fazenda quase tudo tinha mudado. Eulália sentia, no fundo, que a vida dela não era mais a mesma viúva carregada de um canto para o outro. Tinha voz, tinha função, tinha história de novo. Álvaro, por sua vez, percebia que já não conseguia imaginar a fazenda sem a figura dela circulando pelos corredores, chamando sua atenção para o que escapava, dando bronca quando precisava. A casa grande, que um dia fora cheia de fantasma de gente viva, começava finalmente a ser cheia de gente que queria ficar. Mas ainda faltava uma coisa, um acerto com o passado que queimara junto do irmão. Uma decisão que ligasse de vez o nome de Eulália ao dele, não por culpa, mas por escolha. Essa decisão viria pouco tempo depois, numa manhã em que um convite inesperado ia pegar a viúva sem teto e o dono sem nome de surpresa. E mudar de vez a forma como os dois se olhavam. Os meses seguintes passaram como quem arruma um quarto que ficou anos fechado. Cada dia se levantava uma poeira antiga. Cada decisão tirava um peso que ninguém sabia mais de onde vinha. Os processos contra Ambrósio e João seguiram o caminho da comarca. Demorados, cheios de papel, carimbo, viagem de cavalo. Mas, dessa vez, com gente da fazenda indo depor por vontade própria, Quitéria contou do que via na cozinha. Velho de engenho, falou do que assinava sem saber ler. Um negro libertado há poucos anos contou, com a voz firme, de como o livro de conta nunca fechava, por mais que trabalhasse. O nome de Álvaro apareceu em tudo, como dono, como ausente, como omisso. Ele não tentou se limpar nas costas dos outros. Se tem culpa, é minha também, dizia. Mas, de hoje em diante, a casa responde comigo acordado. A fazenda mudou devagar. Os castigos no terreiro pararam. Não por milagre, mas porque ninguém mais tinha licença de bater por ordem de cima. Os antigos cativos passaram a ter papel. Contrato simples, letra grande, que Eulália fazia questão de ler em voz alta, linha por linha, antes de qualquer um pôr o dedo. Aqui está dizendo o que é seu e o que é do patrão, explicava. Se faltar palavra de um lado, a gente chama de novo quem precisa chamar. Álvaro, no começo, tremia por dentro a cada assinatura. O medo era de perder tudo. Mas conforme o tempo passava, percebia que o que perdia em controle antigo ganhava em respeito. A fazenda não enriqueceu de um dia para o outro, mas parou de sangrar. Dentro de casa, a vida também criou outro desenho. Eulália já não era só a viúva que fazia serviço. Aos poucos, virou referência. Quando havia briga entre empregado, chamavam ela. Quando havia dúvida de conta, chamavam ela.
Quando alguém queria pedir um tempo para enterrar parente, bater remédio, cuidar de filho doente, às vezes ia primeiro ao quarto dela antes de bater na porta do patrão. Álvaro achava graça. "Tão te usando de filtro", comentou certa noite na varanda. "Antes de vir em mim, passam por você", ela deu de ombros. "É mais fácil falar com quem já apanhou da vida", respondeu. "A gente entende mais rápido." As crianças também se ajeitaram naquele novo lugar. Rosa cresceu com um caderno na mão. Aprendeu a escrever melhor do que a mãe, melhor do que muito homem da vila. Álvaro, que tinha livros de mais e uso de menos, emprestava um ou outro, com cuidado. "Lê devagar", dizia, "e me conta depois o que entendeu." André virou sombra de 2 mundos. De manhã, ajudava no serviço leve. De tarde, sentava ao lado de Eulália, aprendendo letra e número. Às vezes, subia à varanda da ala norte e ficava ouvindo história de quando o engenho velho era outro. Foi com ele que Álvaro falou, pela primeira vez, sem tremer, do irmão. "O nome dele era como o seu", disse, olhando para o terreiro. "André. E ele morreu por causa do fogo?" o menino perguntou. "Morreu por causa da minha covardia", respondeu. "E do ódio dos outros. Do fogo, ele só não conseguiu fugir." André ficou calado um tempo. "E o senhor parou de falar o nome dele porque doía? Porque eu achava que se enterrasse o nome, enterrava a culpa." "E deu certo." Álvaro deu um sorriso triste. "Não." André olhou para baixo. "O senhor pode falar André agora", disse. "Simples. Meu nome é esse também. E eu tô vivo." Foi uma frase de menino. Mas para Álvaro, soou como absolvição que padre nenhum tinha conseguido dar. Inês, por sua vez, foi se soltando aos poucos. Continuava sensível à casa. "Hoje ela tá quieta", dizia às vezes. "Hoje tá leve." Já não falava mais de ala ruim, nem de casa brava. Uma noite, subiu com Eulália até o corredor da ala norte. Parou antes da porta do quarto de Álvaro. "Aqui era o medo", murmurou. "Agora é só quarto de gente." A mãe passou a mão pelos cabelos dela. "Medo também cansa", disse. "Às vezes ele deita e dorme." Entre uma conta e outra, entre um reparo e outro, entre lembrança e tentativa de futuro, alguma coisa foi mudando entre Eulália e Álvaro. Não foi de súbito. Nem foi coisa de olhar e pronto. Veio nos detalhes. No jeito como ele perguntava se as crianças tinham comido. Na forma como se preocupava se Inês tossia uma noite. No cuidado em mandar consertar a telha bem acima do quarto dela. Veio no modo como ela o chamava de volta para a terra quando precisava. "Álvaro, isso aqui não é promessa, é dívida. Álvaro, não adianta falar bonito no terreiro e não cumprir na semana seguinte. Álvaro, se for para cair, a gente cai com palavra reta." Ele ouvia, às vezes contrariado, às vezes grato, mas ouvia. Uma tarde, quando a chuva miúda batia leve no telhado, ele chamou Eulália na varanda. "Eu pensei numa coisa", disse. Ela limpou as mãos no avental. "Coisa de conta?" "Não." Demorou mais do que o normal para continuar. "Coisa de vida." Ela franziu o senho. "Fala logo, senão eu acho que é besteira." Ele respirou fundo. "O engenho velho sempre teve dona", disse. "Só que até hoje foram dona de nome. Mulher que ficava na sala de dentro, recebendo visita, fingindo que não via o que acontecia no terreiro." Olhou para ela. "Eu não quero mais esse tipo de dona." "Também não quero." Ela retrucou rápido. "Mas eu quero você." Ele completou. "Não só como quem me ajuda na conta, não só como mãe dos seus filhos, quero como mulher de lado." O coração de Eulália deu um salto. Muita coisa veio na cabeça ao mesmo tempo. O marido morto, a humilhação na casa do cunhado, a noite que dormiu na calçada com as crianças, o medo da fazenda, o quarto do patrão que ninguém via, e o jeito como pouco a pouco tinham aprendido a caminhar juntos ali dentro. "Eu não sei se tenho coração para casar de novo", ela disse honesta. "Também não", ele respondeu. "O meu já foi queimado uma vez." Os dois riram de leve da própria desgraça. Ele continuou. "Mas sei que desde que você entrou nessa casa, ela parou de ser só cenário de culpa. E eu parei de ter vontade de sumir." Olhou direto nos olhos dela. "Não tô te oferecendo conto de fada, nem fingindo que o passado não existe. Tô te oferecendo caminhar junto, dividindo o peso." Silêncio. Eulália sentiu a resposta vir de um canto do peito que ela achava morto. Não era paixão de moça. Era escolha de mulher que já sabia o que era estar sozinha demais. Olhou para o terreiro. Viu Rosa conversando com Quitéria, André ajudando num serviço leve, Inês correndo atrás de uma galinha. Pensou em como aqueles 3 precisavam ver, pelo menos uma vez na vida, que amor também podia arrumar, e não só destruir. "Se for para ser", disse devagar, "é assim." Ela apontou com o queixo para o terreiro, tudo às claras, sem segredo, sem ala proibida. Ele assentiu. "Assim, não teve beijo roubado de novela, teve mãos que se tocaram aos poucos. Respeito que virou carinho, carinho que foi aos poucos se reconhecendo como amor. Quando meses depois o padre da vila subiu à fazenda para abençoar aquela união improvável, não teve vestido bordado nem festa grande. Teve gente da casa.
trabalhador do engenho, Quitéria chorando mais do que todo mundo. Rosa assistiu com os olhos brilhando, meio séria, meio criança ainda. André, orgulhoso, segurava um maço de papel como se fosse parte do negócio. Inês só dizia, vez ou outra, agora essa casa tá mais feliz. O padre falou pouco, talvez até menos do que devia. Mas no fim, repetiu uma frase que ficou na cabeça de todos. Quem viu essa casa antes não acredita no que tá vendo hoje. Anos depois, quem passava pela estrada de terra e olhava para o morro ainda via o engenho velho. Grande, velho mesmo, mas diferente. Não era mais a fazenda onde ninguém mencionava o dono. Era a casa de Álvaro e Eulália, a viúva que chegou trazida quase como carga e resolveu ficar como dona de si e do seu pedaço de mundo. O homem queimado por fogo e culpa que decidiu descer as escadas e encarar o próprio nome de frente. O mistério daquela fazenda nunca teve nada de sobrenatural. A voz que chamava André no corredor era de um patrão enclausurado, preso no nome do irmão morto. O medo de pronunciar o nome dele foi fabricado por quem lucrava com a ausência do dono. A ala proibida era só esconderijo de vergonha, de erro, de omissão. O verdadeiro monstro, como sempre, era humano. Estava na ganância de Ambrósio, que usou a doença e a culpa do patrão para encher a própria bolsa. Na brutalidade de João Felício, que acreditava que mandar era sinônimo de bater. Na covardia de Álvaro, que preferiu se enterrar vivo a encarar o que a própria casa tinha se tornado. E foi a determinação de uma mulher sem nada nas mãos, mas com coragem de sobra, que virou essa história. Ela não expulsou o fantasma, não desceu espírito. Não rezou 1000 novenas para tirar a maldição de parede. Ela perguntou, fuçou, leu, cobrou. E principalmente não aceitou mais que os filhos crescessem com medo de corredor escuro e de nome proibido. No fim, foi assim que Eulália mudou a vida dela. E de quebra a vida do dono que nunca era mencionado. Não foi fácil, não foi limpo, mas foi verdadeiro. E naquela fazenda perdida no interior, em vez de assombração na casa grande, passou a ter outra coisa à noite. Som de riso em jantar simples, passo de gente cansada, mas em paz. E o barulho leve de uma mulher e de um homem aprendendo juntos a viver com o passado sem serem guiados por ele. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal Dossiê do Tempo, ativa o sino das notificações, deixa o seu like e compartilha este vídeo. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o Dossiê do Tempo está chegando. Até a